Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base do projeto de lei que regulamenta o chamado homeschooling, que é a tradução para o inglês da educação domiciliar. É uma aposta do presidente Jair Bolsonaro, que defende essa medida, e o assunto pulou as comissões, foi votado o requerimento de urgência, foi direto para o plenário. Hoje vão ser votados alguns destaques para essa proposta, Nós vamos entender melhor como é que ela funciona no comentário do do cientista político Fernando Schiller, que está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Depois de concluir essa etapa na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado Federal, antes de seguir para a sanção presidencial. E aí, Schiller, é uma boa essa história de homeschooling? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia, nossos ouvintes? Olha, eu diria que é um processo quase que irreversível, É muito difícil um país hoje, em termos globais, você não ter a possibilidade do homeschooling, Vamos lembrar, nos Estados Unidos você tem 3 milhões e 700 mil crianças, alunos em homeschooling. Você está falando aí de 7% dos alunos nos Estados Unidos. Cresceu muito com a pandemia, Mas vamos lá, é uma realidade muito forte em países anglo-saxônicos. Então você tem na Austrália, na Oceania, no Canadá, na África do Sul. Na África do Sul, inclusive depois do apartheid, porque era obrigatório, passou a ser permitido a partir daquela democratização, abertura da África do Sul com Mandela. Isso em vários países. Poucos países do mundo avançados, quer dizer, proíbem inteiramente. A Alemanha, por exemplo, ela veda o homeschooling, Mas assim, é uma realidade. A França tem autorização, na América Latina, o Chile, a Colômbia, enfim. Então, se o Brasil optasse por obrigar a escolarização apenas nas escolas formais, tradicionais, quer dizer, o Brasil estaria um pouquinho na contramão, eu diria assim, de uma certa maioria dos países. Não é um consenso, não é uma unanimidade, obviamente não tem acordo sobre isso. Eu gosto de ler muito sobre esse assunto, quer dizer, e procuro entender assim, quer dizer, o que a literatura científica, digamos assim, ela diz sobre causalidade. Causalidade significa o seguinte, quer dizer, o homeschooling, ele necessariamente leva para um lado ou para o outro, quer dizer, ele promove maior ou menor aprendizado dos alunos. Não há estudos conclusivos sobre isso. Nos Estados Unidos, onde tem uma pesquisa bem avançada sobre esse tema, os alunos de homeschooling costumam ter uma performance entre 15% e 30% melhor em testes, chamados testes standardizados nos Estados Unidos, do que os alunos das escolas tradicionais. Então, a performance é frequentemente maior, A performance. Então, não há grandes argumentos contra o homeschooling. Porque cá entre nós, Pedro, vamos lá. Eu vejo essas entidades que defendem o ensino estatal no Brasil, querem praticamente um monopólio do ensino estatal no Brasil, criticarem o homeschooling, mas em nome do que exatamente? A educação estatal brasileira, a educação tradicional brasileira, a cada 3 anos, a gente diz várias vezes aqui, ela tira os últimos lugares lá no PISA, que é o teste da OCDE para a educação. A OCDE faz a cada 3 anos um teste com alunos de 15 anos. Então, no Brasil você tem 85% dos alunos que estão nas escolas públicas, chamadas estatais, e 15% nas escolas privadas. Esses 85% que estão nas escolas estatais tiram últimas posições, disputam com o Peru, países que têm Bolívia, quer dizer, países que têm uma educação, entre as analisadas pelo teste da OCDE, que são quase 70 países, de péssima qualidade. Vamos lá, de péssima qualidade. A gente fez nosso fórum aqui nos 85 anos da Band, discutiu esse tema, estava lá o secretário Rosselli, aqui de São Paulo, da Educação, e ele mesmo diz, quer dizer, agora durante a pandemia, 4% só do aprendizado em matemática que deveria ter o aluno no 3º ano do ensino médio, a educação pública entrega. Vamos lá, vamos repetir. O aluno deveria aprender, do que o aluno deveria aprender em matemática, só 4% aprende o adequado em matemática. Então, em nome do que você vai obrigar uma criança a frequentar o homeschooling? É evidente que a maior parte dos pais que vão optar pelo homeschooling são pais que poderiam pagar o ensino privado, poderiam pagar o ensino privado, porque a lei que foi aprovada ontem, ela é bastante restritiva. Então, quer dizer, ela obriga, por exemplo, os pais terão que ter ensino superior, pelo menos um dos pais, ou ensino técnico, vai ter um cadastramento, vai ter um site lá no Ministério da Educação, um portal, onde os pais farão um registro,
registrarão inclusive o plano de ensino, plano anual de ensino, não é? Então esse plano vai ter que ser aprovado por uma comissão lá, então quer dizer, é um processo de bastante, não tem uma burocracia, quer dizer, não é uma liberalidade completa, vai ter um professor tutor, então a cada 6 meses, a cada semestre vai ter uma reunião do professor tutor com os pais para ver o acompanhamento do aprendizado. Todo ano vai ter um teste, onde o aluno terá que fazer um teste para verificar o aprendizado. Se em 2 anos ele fica abaixo, se ele roda no teste, vamos lá, durante 2 anos os pais perdem a prerrogativa de fazer o homeschooling. Então, quer dizer, então tem uma série de restrições importantes que são feitas no homeschooling. Os alunos precisam participar de atividades de socialização, não pode ter nenhuma ficha criminal. Então tem uma série de cuidados que são tomados em termos de homeschooling. Né? Agora, vamos lá, é um direito, né? É um direito. No fundo, em última instância, o que opõe aí, ontem lá foi claro nessa votação, quer dizer, os deputados que têm uma visão mais, vamos dizer assim, ou mais conservadora, e aí tem o papel da família, muitas vezes o papel da religião, ou mais liberal, que dizem que, bom, os pais têm esse direito, afinal de contas é uma opção, uma escolha, né? É uma escolha que no mundo inteiro é admitida, em boa parte dos países, por que o Brasil não teria, não é? E do outro lado você tem tradicionais defensores da escola pública estatal, enfim, o ensino tradicional, não é? Então, é óbvio que tem um sentido político isso, porque uma promessa do presidente Bolsonaro, vamos lá, o governo entregou muito pouco em educação, né? O governo entregou basicamente 2 coisas, ele entregou as tais escolas cívico-militares, que é o contrário do homeschooling, né? Porque é uma escola que tem mais rigidez, mais disciplina, toca o hino nacional, todo mundo de uniforme, bate continência, toda a ênfase na disciplina escolar, né? E agora essa aprovação no homeschooling, onde o governo coloca alguma força, mas também não tem nenhum plano muito estruturado, né? Não tem nenhum plano muito estruturado. Eu acho que deve ser mais difícil passar isso no Senado do que na Câmara dos Deputados, né? E eu até tenho uma leve desconfiança que talvez assim esse ano tenha alguma dificuldade de ser aprovado isso. De qualquer maneira, é uma pauta do governo, vai fazer parte da campanha do presidente Bolsonaro. Eu me lembro que isso estava, inclusive, naquela lista dos 100 dias, sabe? A realização do governo nos 100 primeiros dias do governo. Obviamente não aconteceu lá, está acontecendo agora no finalzinho do governo. Vai ser mais uma peça aí da campanha do discurso do presidente Bolsonaro nas eleições. E aí eu fico me perguntando, Schiller, o seguinte, e eu não vou entrar aqui na discussão sobre a adequação ou não dessa decisão, sobre o homeschooling, até porque a gente mexe ali, às vezes, com convicções muito caras a cada uma das famílias, algumas religiosas, como você disse, e cada família tem que ter ali a possibilidade de tomar esse tipo de decisão. Por isso que, como possibilidade, eu acho interessante o homeschooling. Agora, em termos de repercussão geral, na qualidade, na entrega do ensino no Brasil, imaginando isso que você disse, que basicamente hoje quem vai conseguir prover, se quiser, homeschooling para os seus filhos e alguém que já teria a possibilidade de pagar uma escola particular, por exemplo, não vai fazer muita diferença no quadro geral, né, Schiller? Exatamente, eu acompanho, inclusive, algumas famílias que defendem isso e que já fizeram informalmente, porque existe no Brasil uma certa informalidade do homeschooling, né? Hoje se calcula no Brasil que você tem aí em torno de 35, 40 mil estudantes que fazem homeschooling, né? Eu conheço uma família, por exemplo, ele tem 4 filhos, né? Ele tem uma excelente formação, os 2 pais têm uma excelente formação, teriam toda a condição econômica de matricular numa escola privada, mas eles quiseram fazer essa experiência, né, para o convívio familiar, porque eles querem uma educação diferente, porque eles fazem por projetos, então engajam. Hoje você tem uma discussão grande na pedagogia, será que a gente precisa ter a educação tradicional, aquela que é por matérias, por disciplina, então estuda matemática, língua portuguesa, geografia, física, assim, e tudo compartimentado e muito teórico, né? Então, vamos perguntar aqui para o nosso ouvinte, quem se lembra o que aprendeu de química, na oitava série do fundamental, o que aprendeu de química na primeira série do ensino médio? Será que a gente se lembra o que a gente aprendeu de biologia, de química, de física? Quase zero, né? Pois é, hoje a gente já esqueceu, né? Matemática, por exemplo, a gente se lembra o que a gente aprendeu, porque a educação engaja muito pouco, essa é a discussão, no fundo, né? Então, porque ela é feita de uma maneira tradicional, ela supõe uma visão acadêmica, o professor vai lá, explica as fórmulas, dá o conteúdo, o aluno às vezes decora aquilo tudo, passa na prova, mas meses depois já não se lembra. Então, quer dizer, hoje se fala muito da educação por projetos, né? Então você tem lá, 8 projetos ao longo do ano,
E na execução desses projetos, por exemplo, vamos pensar uma empresa, um projeto de uma pequena empresa, uma startup, vamos resolver um problema ambiental da cidade de São Paulo, vamos resolver um problema de segurança pública, vamos resolver um problema de direitos humanos, vamos resolver Bom, e aí a partir dessa resolução do problema envolve questão de matemática, questão de biologia, né? Questões de história, de geografia. Bom, aí começa um engajamento, você começa a botar um pensamento. Então, eu estou dizendo, os pais muitas vezes querem uma pedagogia diferente, querem engajar, né, de maneira alternativa e, na minha visão, é perfeitamente legítimo. O Schiller, não tem a questão social também para ser colocada aí nesse debate, né? Porque a escola é um local de convívio, a gente não aprende só matemática, português, o professor ensina mais do que isso, né? Pelo menos deveria ensinar mais do que isso, e nós temos outras questões que nós aprendemos na escola. Um aluno que ficar privado desse convívio, principalmente no ensino fundamental, não vai ter perda significativa aí para a sua formação como pessoa e até habilidades, né, que precisam ser desenvolvidas hoje, que são mais importantes em alguns casos do que o próprio conhecimento. Olha, eu concordo, viu, Pedro? Pessoalmente eu concordo, só que eu não acho que isso pode ser uma política pública, né? Eu digo assim, meus filhos eu não faria homeschooling, né? Isso é uma escolha, imagino que pela tua colocação também teria essa restrição, né? Então eu acho o convívio da escola importante, eu acho que o contato com os outros alunos é importante. Óbvio, tem bullying, tem doutrinação, tem essa questão do ensino tradicional, tem uma série de coisas que a gente não concorda, que os pais não concordam, que são ensinadas nas escolas. Então mas isso faz parte da vida. Eu acho que enfrentar essas coisas faz parte da vida. Eu gosto, até porque sou professor há mais de 30 anos, eu acho que o ambiente da escola, do convívio, da disciplina, tudo isso é importante, essa alteridade. Não acho que a família deva encerrar a educação do filho. Eu acho que ele ter contato com visões de mundo diferentes, né, muitas vezes que a família discorda, acho super importante. Então eu vou dizer para você, eu não colocaria meus filhos, né, não faria homeschooling com meus filhos, né, que peço ao professor ter inclusive condições, eventualmente, de coordenar, digamos assim, um ensino familiar, né. Mas eu não acho que isso deve ser uma política do Estado brasileiro. Muita gente pode discordar disso. Muita gente pode apresentar essas condições. Por exemplo, no projeto está previsto encontros periódicos das famílias, dos pais, das crianças que fazem homeschooling, para troca de experiência, para convívio e tal. Isso tem um pouco o problema de casais e famílias que têm filhos únicos, né? Muitas vezes eles têm menos convivência, porque não têm os irmãos, etc. Então acabam gerando outras formas de sociabilidade. Então eu, pessoalmente, tenho restrições, mas é uma visão muito individual. Acho que não pode ser uma visão do Estado. Fernando Schiller, quer entrar na conversa, Cláudio Humberto? Não, eu queria fazer uma pergunta, é um assunto em relação ao qual eu nunca refleti de forma aprofundada, né? Mas eu sempre tive a impressão de que essa opção de muitos pais é um pouco também em razão do inconformismo desses pais com a qualidade do ensino nas escolas, contra, por exemplo, a atitude de professores que transformam os alunos em presas fáceis para doutrinação. Isso vai da religião à questão ideológica, né? Passando por questões de costume. E muitos pais não querem deixar os seus filhos sujeitos a isso. Não tem um pouco dessa, como é que eu diria, desse temor dos pais em relação ao sistema escolar, o sistema de ensino público e privado? Tem direto, Cláudio. Ontem eu estava observando alguns depoimentos, tinha muitos pais lá na votação da Câmara, e muitos deram entrevistas, depoimentos, enfim, e alguns diziam isso, quer dizer, haviam pais que eram ligados à religião, que não queriam que os filhos tivessem uma educação onde Deus, né, onde a ideia da religião esteja ausente, né, você pode concordar ou não com isso, né, mas vamos lá, isso é uma questão real. Eu diria que há outros que têm muito problema com doutrinação, seja ela qual for, né? E hoje a questão de gênero é muito importante, dos papéis sexuais, dos papéis da família, homem, mulher, etc. Então isso incomoda muito as famílias, Eu acho que incomoda menos que essas questões sejam tratadas na escola, que as questões sejam tratadas com abertura, né? Eu imagino que a maior parte, pelo menos, dos pais não se oporia. Mas a doutrinação, ou seja, que algumas questões sejam impostas, bom, aí é um problema, tá? Aí é um problema, tá? Nós tivemos recentemente aqui em São Paulo, não vou nem citar o nome da escola, porque não é o caso aqui, mas uma escola que cobra super caro, tá? Uma escola de elite,
né, que estava fazendo claramente uma doutrinação ideológica, inclusive que surgiu um conflito, porque quando um aluno questionou uma palestra que estava sendo dada, as questões que estavam sendo colocadas, ele foi literalmente reprimido com o argumento da autoridade por parte de um professor. O professor disse, olha, eu tenho doutorado, você não tem, então eu que falo aqui, o correto é isso e ponto final. Né? Inclusive o assunto virou polêmica nacional, né? Constrangeu o aluno e tal. Então muitos pais olham isso, observam isso, quer dizer, como é que está acontecendo isso? Existe até um movimento chamado Escola Sem Partido, na minha visão, com uma solução completamente equivocada para resolver isso. Para mim não é um problema de disque denuncia para o Ministério Público, acho que não é por aí. A gente precisa fazer uma discussão no ambiente escolar, com os pais, sociedade, a imprensa, essa discussão aí que a gente está, de alguma maneira, fazendo, mas, obviamente, incomoda os pais. Né? A escola não é um espaço de doutrinar, a escola é um espaço de fazer questões, deixar, né, os debates em aberto, ou seja, fazer com que os alunos criem as próprias ideias. Né? Então, acho que isso aí mobiliza muitos pais também aí para o homeschooling. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sempre conosco e com os ouvintes do Jornal Gente. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço.